pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Eu creio que Deus já está mexendo nas nossas vidas. Nós viemos aqui por esse propósito. Quem não quer sentir a presença de Deus? Quem não quer ser tocado por Deus? Quem não quer ser curado por Deus? Não é verdade? Seja na alma, seja no corpo, Deus está se movendo. Então nós precisamos de fé para terminar isso aqui com cura. Tem que terminar esse culto com cura. Amém? Mas depende de nós, porque Deus está preparado com certeza para fazer isso. Com certeza Ele está preparado. Depende de nós. Se nós cremos, nós receberemos. Amém? Então você creia. Eu também, junto com você, eu quero crer que nós vamos sair daqui hoje com um toque do Senhor. Amém? Então nós vamos falar o que? Preparar o nosso coração. Aquilo que nós precisamos. Fé. Amém? Fé. Nós vamos preparar o nosso coração para buscar fé. Amém? Precisamos de fé. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Deus Altíssimo. Amém? Então é possível que nós sejamos cheios de fé. E depois nós vamos pedir tudo que nós queremos. Tudo que você vai pedir o que você quer. Amém? Pede. Até aquilo que você acha que é impossível. Pede. Amém? Pede. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu comecei essa palavra logo no dízimos, na oferta, que é a respeito de Hebreus 11, 6 e Gênesis 4, 4. Só vou fazer uma ênfase aí agora, a respeito disso. Mas nada, porque a gente já ouviu, não é verdade? Na hora do dízimo nós ouvimos isso. Qual é a diferença, Qual é a diferença de Deus atentar para a oferta de Caim, de Abel, e não atentar para a oferta de Caim? Amém? Deus olhou, e como eu falei aqui, veio nesse momento, a hora que eu estava falando, será que foi uma expressão? Será que Deus olhou Abel e viu uma expressão dele, e então Deus, achou então que ele realmente entregou aquela oferta por fé? Não, Deus olhou o coração de Abel, e viu que era um coração rendido a Deus, confiando em Deus, focado em Deus, e por amor a Deus, ele teve essa atitude de entregar uma oferta, e por causa dessa atitude, aquilo chamou a atenção de Deus. Você vê o que é a fé, Amém? Ela continua chamando a atenção de Deus. A fé em nossas vidas continua chamando a atenção de Deus. Amém? Então nós temos que buscar essa fé, em nome de Jesus. Se nós tivermos uma enfermidade e alguém desse uma receita para você, você tem uma enfermidade e você está jurado de morte, mas você tem uma receita, mas essa receita para você buscar é longe, perigoso, penhasco, lugar muito difícil. Você não iria? Você iria buscar, não é verdade? Essa matéria-prima para fazer o remédio, para que você fosse curado. Você ia fazer de tudo para chegar lá, não é verdade? Então, nós precisamos de fé. Você precisa de fé. Amém, Samuel? Amém? Nós precisamos de fé para alcançar aquilo que precisa ser alcançado. Muitas coisas precisam ser alcançadas. Nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós vamos conseguir. Amém? Então ele fala a respeito da fé. Isso chamou a atenção. Atentou, Atentou reparou, ele notou, a atitude de Abel. Deus está olhando para você, olhando para mim a cada dia, cada instante, olhando para você, para ver a sua atitude. E a atitude que Deus espera é fé. Amém? A fé. Porque se nós temos fé, a fé gera esperança, perseverança e esperança. E a marca de um cristão é a perseverança.
Amém? Se você não perseverar, não for perseverante, qualquer luta você vai abandonar o barco. Então você tem que ser perseverante. Você tem que confiar na palavra. Você só vai ser perseverante se você tiver fé. Amém? Não, Deus falou, está falado. Amém? Deus falou, está falado. Eu acredito em Deus. Amém? Hebreus, né? Então a oferta de Caim não agradou a Deus. Caim ofereceu sem fé. O que é oferecer sem fé? Né? O que dá para você entender o que é oferecer sem fé? É oferecer na religiosidade. Isso é religiosidade. A religiosidade é exatamente isso, sabe? Se você não tem fé, toda a sua atitude foi de religiosidade. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Você tem que realmente acreditar naquilo que Deus fala. Então, se você não tem fé, naquele momento para exercer aquilo, você passa a ser um religioso. E é por isso que o diabo sempre quer roubar a nossa fé. Porque ele quer que você seja religioso. O que é religioso? Aquele que não crê. Passa a ser um religioso, não crê. Aí se você não crê, Deus vai fazer? Ele pode até fazer, mas vai fazer? Quem que vai fazer então, se você não crê? O diabo vai fazer. Você está entendendo? Ele vai deixar a enfermidade dele em você. Ele vai fazer você pensar coisas, desejar coisas horríveis, né? Que é contra a palavra de Deus. Então você tem que ter fé. Muita fé. Uma das coisas que você tem que entender, em termos de fé, Jesus falou que você morreu, não morreu? Não é isso que você entende? Que nós já estamos mortos, né, por meio de Cristo. O seu batismo, você morreu. Aí sabe por que você ainda, por que a gente começa, está aí cometendo algumas coisas, né, do velho homem? Mas como que vai o velho homem que já morreu, vai se manifestar? Que é isso? Né? Para que isso? É porque você está faltando fé. O teu velho homem se manifesta por falta de fé. Porque você deveria falar para o teu velho homem: ih, rapaz, você está morto. Ih, rapaz, você já morreu. Deve você entender? Já morreu, acabou. Não tem conversa. Mas muitas vezes a gente fica dando ênfase, né, para aquilo que já era, já acabou. Jesus falou que ele morreu por você. E você no batismo morreu. Se você morreu, por que você está ainda, né, executando obras, né, da carne? Você tem que ter fé de que você morreu. E se você tiver fé de que você morreu, então você não vai fazer. Amém? Você viu como a fé é importante? Né? É o mais importante de tudo. Porque daí, as outras coisas, né, Deus vai acrescentando em nossas vidas. Amém? Eu estou lendo algumas coisas aqui. A fé é a única receita para abrir a janela do céu, né, e trazer o que não existe a existir. O Senhor Deus se deleita em compensar, premiar, consolar. Deus se deleita. Deus tem prazer. Deus se alegra em abençoar a sua vida. Deus está olhando para você e para mim, e Ele está esperando uma atitude de fé, porque Ele está prontinho para te abençoar. Sabe, é como se você faz tempo que não vê uma pessoa, mas você já comprou um presente para ela. Fala, o dia que ela chegar aqui em casa, ou o dia que eu encontrar em algum lugar, a primeira coisa que eu vou fazer é presentear aquela pessoa que tanto eu gosto. E Deus é assim, Deus trabalha desse jeito, é desse jeito que Deus trabalha. Deus está olhando para a sua vida, Deus está olhando para a minha vida, Ele está, sabe, observando as suas atitudes. E quando Ele encontra fé no coração de um homem, de uma mulher, então, meu irmão, tudo pode acontecer. Tudo. O impossível passa a ser possível. Então Deus, Ele, sabe, Ele espera isso, de olhar para mim, olhar para você e encontrar fé. Sabe, às vezes eu faço uma comparação, é como se você, imagine você tivesse
andando, isso está vindo agora na minha cabeça, né? Sabe aqueles territórios do Arizona, nos Estados Unidos, que é tudo deserto, não é isso? Normalmente é deserto, né? Imagine você já está caminhando 3, 4 dias, você já está com o pé calejado, já jogou o sapato fora, você já está mal pra caramba, né? Você não está aguentando mais, de repente você encontra uma Ferrari no asfalto lá, abandonada, com a chave. Ah, que delícia, né? Aí você chega, entra na Ferrari, bate a chave, não tem gasolina. O que adiantou a Ferrari no meio do deserto, você cansado, quase morrendo, e um carro daquele que vale milhões, e você não tem gasolina? Deu a entender o que Deus está falando? Deus quer usar você, mas precisa fé. Você precisa buscar fé. Você precisa entender como que vem a fé e como que você aperfeiçoa a sua fé. É necessário isso. Porque não tem lógica, sabe? É como se você fosse aquele carro que está sem gasolina. Para que serve o carro? Não vai servir para nada, vou ter que continuar caminhando nesse deserto. Então Deus espera o que de mim, de você? Fé. Então Ele dá a receita para nós aqui. Então, é isso, né? Para abrir a janela do céu não existe, né? Outra coisa, né? A não ser, né? Deus se deleita, Ele quer compensar, Ele quer premiar, Ele quer consolar. Tem um momento na Bíblia que é interessante, sabe? Acabe foi um dos piores reis de Israel. Acabe foi terrível. A Bíblia até atribui a ele como um homem que ele fez até pior do que os ímpios. Então era um rei de Deus, você está entendendo? E que foi pior do que os ímpios. E um dia, ele fez tanta maldade por causa de Jezabel, você está entendendo? Ele fez tanta maldade e um dia, Deus chegou até Elias e falou: Elias falou assim: sim, Senhor. Você viu, Elias? Viu o que, Deus? Você viu? Acabe se arrependeu. Deus estava alegre com isso. Por que Deus estava alegre? Porque Acabe se arrependeu. Porque Ele é aquele que Ele vai premiar, Ele vai abençoar, Ele vai consolar. Sabe, Deus falou: agora eu vou poder abençoar Acabe, o rei de Israel. Eu vou abençoar ele, porque ele se arrependeu, está acreditando. Mas logo em seguida, infelizmente, Acabe voltou para o pecado. Deve você entender? E aí Deus se entristeceu de novo. Sabe por que Deus se entristece? Porque Ele quer, já você quer abençoar uma pessoa e a pessoa não quer, você fica triste, não fica? E Deus fica assim, triste, porque Ele quer abençoar você, quer me abençoar, mas você não deixa. Por quê? Porque você não acredita, você não tem fé. Então nós precisamos dessa fé, amém? Que essa fé venha mesmo sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque a gente quer ver essa igreja aqui, não só essa, como todas de Ubatuba e do Brasil inteiro e do mundo inteiro, sabe, aonde o aleijado vai andar, o surdo vai ouvir, os mortos ressuscitarão. Eu quero ver uma igreja assim, amém? Você tem que desejar ver uma igreja assim. Deus, como é que eu vou ver uma igreja assim? Então tenha fé, vai buscar fé, amém? Para que isso verdadeiramente aconteça. Tem acontecido, mas a gente ainda vai ver coisas aqui que nem vai surpreender a gente, porque a gente já conhece a Deus e sabe que Ele é poderoso para fazer, amém? Glória a Deus. Porque Deus, Ele quer abençoar, Ele quer consolar. Não precisa abrir, mas lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Agora presta atenção, irmão, olha só, por favor, vê se você entra nessa unção de fé, entra nessa palavra. Veja bem, olha, nós falamos que Deus pode dar todas as coisas, e Ele prova que pode dar todas as coisas, porque Ele deu o melhor para nós. Ele entregou o Filho, Ele não poupou nem o Filho. Dá para entender isso? Dá para entrar isso dentro do teu coração? Dá para entrar isso como fé? Ele não poupou nem o Filho. Se acha que Ele vai negar alguma coisa para você, igreja? Vai? Ele está dizendo na própria palavra, a palavra não mente, a palavra é verdadeira. Ele está dizendo que não poupou nem Jesus pela sua vida.
Então você acha que Ele não pode te curar? Você acha que Ele não pode te fazer um milagre? Você acha que Ele não pode, ressuscitar o morto? Você acha que Ele não pode curar a tua alma? O que você acha? Ele pode fazer tudo. Tudo. Porque nem o filho Ele poupou. Dá para você entender isso. Porque às vezes você fica, por que o Senhor não me dá isso, Deus? Mas Ele quer te dar, irmão. Mas você tem que, vou falar assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. Ih, saiu do contexto? Não saí. Vai buscar fé. Não está lá em Provérbio? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Então vai ler a palavra. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Vai praticar a palavra. Amém? Porque nós temos tendência a se acomodar. Somos igualzinhos a Israel, irmão. Dava moleza para Israel, Israel já estava na boa, atravessou o muro lá, atravessou as muralhas, e aí já está na boa, já começou a se contaminar, e já não buscava mais a Deus, e já não tinha mais temor. E a igreja não é diferente, porque aquilo lá é sombra do que nós somos hoje. Então eu digo assim, nem está isso aqui escrito, vê agora. Vai ter com a formiga, ó noiva. Vai ter com a formiga, ó igreja. Vai buscar fé. Vai buscar entendimento da palavra. Vai estudar a palavra. Amém? Vai ter com a formiga. E também vai ter com a formiga. Coloca em prática. Vai buscar, se esforça. E põe em prática o que você não conseguiu colocar ainda. Coloca. Amém? Aí você vai colocar assim pela tua força, não vai adiantar, irmão. Pela tua força não vai conseguir nada. Porque você é fraco, eu também sou fraco. Mas se você crê na palavra, aí você consegue. Se você crê que pode todas as coisas naquele que te fortalece, aí você pode. Se você pensa que é pela tua força, pelo teu orgulho, pelo teu intelectual, pelo que você acha que deve ser, você não vai ter nenhuma, não vai prosperar em lugar nenhum na sua vida. Mas se você crê que o Espírito Santo habita em você, que o Espírito Santo guia você, que o Espírito Santo te ensina, que o Espírito Santo que está em você é maior do que o que está no mundo, então aí você vence aquilo que precisa ser vencido. Amém? Não tem conversa. Porque o diabo não pode com a palavra de Deus. Uma enfermidade não pode com a palavra de Deus. O diabo não pode com a palavra de Deus. Jesus, quando falou, o tempo, fica quietinho aí, rapaz. Para aí, chega de perturbar. O barco está afundando aqui, não está vendo não? Chega, para. Parou a natureza. Por acaso a natureza era o demônio? Não era. Olha o poder da palavra. O poder que Jesus tem. Então a fé, a fé, nós precisamos cultivar a fé, buscar a fé, é a única maneira, para que as coisas possam acontecer, senão nós vamos passar essa geração, e não vai ter muito para falar não. O seu pai foi pastor? Meu pai foi pastor. O seu avô foi pastor? Foi. Conta alguma coisa do seu avô, conta alguma coisa da igreja que o teu avô, passou. E não tem nada para contar da igreja. Não tem nada para falar da igreja. Você está entendendo? A gente tinha muita palavra. Mas o apóstolo Paulo fala que a palavra tem que vir com um mover, tem que vir misturada com o Espírito de Deus. Para que as coisas possam acontecer. Mas para que isso venha misturado com o Espírito de Deus, tem que crer. Que o Espírito Santo está aqui agora, está em você. Ele pode se mover agora. Ele pode curar você. Ele pode curar a tua alma. Ele pode, dar uma revelação da palavra. Ele pode te exortar hoje. Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas você tem que crer. Porque se você não crê, então, sem fé, você não é nada mais, nada menos do que um homem ou uma mulher religiosa. Seremos isso. Eu não quero ser isso. Eu quero continuar confiando em Deus. Amém? Então Ele não poupou nenhum filho. Vai poupar um trabalho para você? Não poupou nenhum filho.
ele vai poupar, ele não vai te curar? Ah, mas é um câncer. Ué, e daí que é um câncer? A fé é maior do que um câncer. A fé é mais poderosa do que um câncer. Ele pode fazer. Então nós precisamos o quê? Buscar conhecimento da palavra e praticar a palavra. Nós vamos ver isso aí depois. Bom, Satanás sabe disso. Sabendo Satanás que as portas do céu, elas se abrem pelo exercício da fé da noiva, da igreja, que somos nós, o diabo sabe disso. Então o que ele faz? Ele vai tentar, sabendo isso, ele vai tentar roubar a nossa fé, para que não aconteça nada na igreja, para que a igreja seja assim todos os domingos, entra, aleluia, 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 glória a Deus, tchau, tchau, paz do Senhor, e sai, e nem da palavra que foi dada se lembra. Mas a gente tem que começar, a ter essa intimidade com Deus. Eu digo a igreja, não é só eu não, é vocês também, todos nós. E sair daqui, jubiloso. Sair daqui, para contar o testemunho do que aconteceu aqui. Meu Deus, olha o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Aí você vai dar testemunho. E você sai para lá. Um sai para o norte, outro sai para o sul, contando o mesmo testemunho. Imagina. Amém? A igreja precisa pegar fogo. A igreja precisa manifestar o poder de Deus. Mas tem que crer. Amém? Então, Jesus mesmo falou em Marcos, não precisa abrir, ele fala, Jesus disse-lhe para os discípulos, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele está dizendo que tudo é possível àquele que crê. Você vê? Ele não botou nenhuma uma margem, tipo assim, olha, ele não botou uma listagem, mas olha, se você crê, pode acontecer isso e isso. Não. Ele falou, se você crê, tudo. Quando ele fala tudo, dá para me ligar assim, é verdade, Deus, porque o Senhor deu até o teu filho, em meu favor. Você deu Jesus, em meu favor. Não negou nem Jesus. Então se eu tiver fé, eu sei que o Senhor pode dar para mim tudo. Amém? Então, nós precisamos exercitar essa fé. Você sabe que na palavra de Deus, essa eu queria que você abrisse, Judas, capítulo 1, versículo 3. Judas está lá antes de Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Irmão, se você está cansado ou está aí meio que dormindo, eu vou acordar você agora. Amém? Eu vou orar para o Espírito Santo acordar você, porque eu não posso acordar, Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Israel, em toda a terra, Pai. Toda honra, toda glória, todo o poder pertence a Ti. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo é que nos guia, Pai. Então tira, Senhor, toda a preguiça, tira todo o cansaço, tira todo o pensamento contrário à Tua palavra, tira todo o sentimento também contrário à Tua palavra, tira, Senhor, todas as vontades contra a Tua que se levanta contra a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, opera nas nossas vidas agora, nos dá vitalidade, nos dá agora entendimento da palavra, nos dá agora coragem, aleluia, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Judas, capítulo 1, amém? Antes de Apocalipse um pouquinho, É isso mesmo? Judas, está aqui, Judas, esse não é o Judas, é outro, amém? É o que serviu Jesus, e ele escreve uma carta, e ele diz assim que ele estava impulsionado, Judas de 1 a 3, Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e a caridade, que é o amor, vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos a exortar e batalhar pela fé,
que de uma vez foi dado aos santos. Então estava ali, né, ele ali, talvez em jejum e oração, falando: Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu escreva? O que o Senhor quer que eu faça? E aí veio no coração dele, ele falou: eu vou escrever sobre a comum salvação. Mas o Espírito Santo começa a intervir. Olha o poder do Espírito Santo. Ô Judas, você não vai fazer nada disso. Você vai escrever sobre batalhar pela fé. Irmão, aí é que está a grande dificuldade, irmão. Lembra que eu falei? Ó igreja, ó noiva, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Batalhar pela fé. Se você pegar e falar assim: o reino de Deus é tomado por esforços, e aquele que se esforça se apodera dele. Vai ter com a formiga a igreja, vai ter com a formiga a noiva. Batalha. Então fé ele já nos deu, mas nós temos que batalhar, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O conhecimento, né, da profundidade de Deus, o conhecimento da palavra, a palavra viva e revelada aos nossos corações, ao coração da igreja, ela traz fé. Agora, quantos teriam coragem agora, coragem, de levantar a mão, se eu fizer uma pergunta? Duvida. Durante uma semana, você lê a palavra todo dia? Quem não lê, levanta a mão. Teve coragem, olha, amém, glória a Deus. Amém? É difícil, irmão. É difícil. Eu vou falar para você, eu leio todos os dias? Eu posso dizer quase todos os dias. Todos os dias não. Quando eu me pego, às vezes eu fico 2 dias sem ler a palavra. É porque eu estou envolvido com a palavra, na casa de recuperação, tem que ministrar sempre, tem que aconselhar sempre, então eu estou sempre envolvido com a palavra. Mas eu vou te dizer uma coisa, se ele aqui está falando, não foi Judas que falou, o Espírito de Deus, ele falou bem claro para Judas: olha, não escreva isso, você vai escrever para a igreja do Deus vivo, vai escrever para a noiva deixar ter com a formiga, vai ter com a formiga, noiva. E aí então você escreve que, olha, é para batalhar pela fé, porque o diabo vai roubar a fé. Amém? E vai roubar a fé. De todos os lados eles nos cercam a igreja para roubar a fé. E aí ele falou: batalha. Tem que batalhar. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu já enfrentei muita libertação. Muitas. Por causa do trabalho que eu faço. Casa de recuperação. Já teve demônio que, para você ter uma ideia, que pegou o cara e lá na casa de recuperação tentaram matar 5 vezes. Nenhuma delas eles conseguiram, porque Deus não permitiu. E eu não tinha como escapar. Deu para você entender? E já teve situação onde que um cara cara alto, forte, e eu estava ministrando ele, eu tinha que levantar até o ponta dos pés para botar a mão na cabeça do cara. E ele falou assim: quem você pensa que você é? Eu olhei para ele assim, né, para cima, eu falei: sou filho do Deus Altíssimo. Ele caiu no chão. Desmontou. Nem a mão eu consegui botar nele, tão alto que ele era. Foi só falar aquilo que é a verdade, e eu acredito que eu sou filho de Deus. Quem você pensa que você é, ô Nanico? Ele falou: eu sou filho do Deus Altíssimo. Caiu no chão, ficou rangindo os dentes. Então, sabe, o diabo, ele vai querer roubar a tua fé. Então tem que batalhar, meu irmão. A igreja não está num parque de diversão. A igreja está numa guerra. Amém? A igreja está atravessando o deserto para chegar na terra prometida.
Então tem que batalhar. Amém? Glória a Deus. Romanos, de sorte que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que acontece o seguinte, irmão, presta atenção. Não adianta você só ouvir a palavra de Deus, recebe fé, mas não exercita a fé. Deu para você entender? A fé é por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim, você ouve a palavra de Deus em vários lugares, na televisão, você pode abrir a Bíblia, você pode ler, o Espírito Santo pode revelar, você vem aqui nesses cursos todinho que nós temos aqui na igreja, vai fazendo o profético, vai fazendo tudo que você tem de direito aqui, tem o profético, tem o mestrado, tem o diaconal, tem tudo aí. Uma igreja está bem alicerçada, ela está bem preparada para te ensinar. Só o ensinamento não vai adiantar. Só o ensinamento não vai adiantar. Já o ensinamento já é batalha, já é luta. Porque você põe na escola, para você ter uma ideia, você põe lá 50 alunos, quando chegar no final tem 10. Por que tem 10? Porque é difícil, vai ter com a formiga, o preguiçoso, vai trabalhar pela fé. E aí começa com 50, termina com 10. Você viu como é difícil? Você se propõe fazer algo para Deus, para no meio do caminho. É difícil. Então você sabe, só ensinamento não vai adiantar. Sabe, para mim um ensinamento é assim: você tem a sabedoria de Deus, mas você é péssimo em disciplina. Não é disciplinado. O que adianta você ser sábio? Olha, eu conversei com aquele rapaz lá, mas que sabedoria tem aquele rapaz. Olha, que sabedoria, conhece tudo da palavra, ele conhece tudo. Você vai falar com ele, ele fala em todos os níveis, nível terreno, espiritual, nível arquitetônico, nível não sei o que lá, nível não sei o que lá, mas chega na hora, não pratica. Dá para você entender, por exemplo, uma pessoa quando vai para um curso, numa faculdade, para ir para a medicina, o que passa na cabeça dele para ir para a medicina? A princípio, ele vai dizer: eu vou poder ajudar tanta gente, eu vou poder curar tanta gente, eu vou poder, que legal, então eu vou estudar, eu vou batalhar. Aí o cara estuda 8 anos para se formar em medicina, aí ele vai lá, vira lá um dono de um bar, de um restaurante. O que adiantou? Adiantou alguma coisa? O cara fez 8 anos de faculdade, era para ser médico, para cuidar das pessoas, mas ele não exerceu a profissão. Adiantou alguma coisa? Adiantou nada. É a mesma coisa somos nós, entendeu? Como igreja, temos o Espírito de Deus, temos a palavra de Deus, temos os anjos de Deus a nosso favor. Deus não poupou nem o filho, vai poupar outras coisas? Vai poupar nada, vai te dar tudo que você precisa. Você está entendendo? Então, sabe, e a gente não exercer aquilo que nós somos. O que você é? Acabei de falar aqui, sou filho do Deus Altíssimo. Então exerce a sua função de filho de Deus. Exerce a sua função de filho de Deus. Um filho de Deus ama, um filho de Deus perdoa, um filho de Deus tem poder e autoridade. Um filho de Deus repreende o demônio e ele vai embora. Um filho de Deus é salvo, vida eterna. Um filho de Deus tem paciência, um filho de Deus tem amor. É um filho de Deus. Deveria exercer isso. E por que não exerce? Falta de fé. Tem que ter fé para exercer todas essas coisas. Então, o que tem que fazer? Tem que deixar de ser religioso e acreditar na palavra. Deixar de ser religioso e começar a acreditar mesmo na palavra em tudo. Amém? Ou, posso usar uma expressão, coloquei aqui, ou menino na fé. Deixar de ser religioso, deixar de ser menino na fé, sabe, de você ser medroso. Medroso. Tem gente, por exemplo, que está na igreja há 10 anos, talvez. Mas se alguém aparecer endemoniado, o que eu vou fazer?
você vai dar um chute na canela do capeta, não no cara, né? Amém? Então entenda uma coisa, não dá mais, a gente precisa buscar conhecimento, nós precisamos buscar entendimento da palavra, por isso que a igreja está toda equipada, essa igreja está bem equipada para isso, você não pode perder, amém? Então, aí você deixa de ser menino da fé, sabe? Se propõe a ler, se propõe não só a ler, mas se propõe a meditar, e a praticar a palavra de Deus todos os dias. O diabo quer roubar a sua fé, isso é batalha, isso é batalha espiritual. Quantas vezes eu expulsei o demônio de uma pessoa? Quantas vezes? Só uma vez que demorou 2 horas para expulsar o demônio de um rapaz. Eu já estava suado e o demônio zombava de mim ainda. Ele falava assim: está suando, hein? Está cansado, hein? Porque eu já estava derretido, que nem sorvete, de tanto gritar, expulsar o demônio não saía, e eu estava que nem um sorvete, já quase no palito, né? Aí eu peguei e saí um pouco assim, como quem não, né? Disfarçando um pouco, que o rapaz endemoniado, saí para o outro lado da sala, e fiquei assim, falei: Deus, o que está acontecendo, Deus? Estou em pecado? Eu já estou aqui há 2 horas, já estou quase morto já, e eu não consigo, Deus. Ele falou: faz o que você pediu. Eu tinha pedido algo para Deus. Ele falou: faz o que você pediu. Ah, já sei. Eu antes de orar, eu falei: Deus, dá ordem aos teus anjos a estarem aqui com corrente nas mãos espiritual, para amarrar todos os demônios, botar tudo no cárcere e levar para o lugar que o Senhor já preparou para eles. Ah, não deu outra. Ah, entendi, Deus. Aí eu voltei lá, falou: está amarrado, repreendido, ó. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, envia agora os teus anjos aqui, com corrente nas mãos, para acorrentar esse capeta aí que está me atrapalhando, em nome de Jesus. Ele... Fácil, isso é fácil, foi muito difícil não. Olha, só para você ter uma ideia, que isso é a coisa mais fácil que tem. A coisa mais fácil que tem é grandiosa, porque o nome de Jesus ninguém pode, não tem como, deu para você entender? Ele pode todas as coisas. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: agora o difícil, sabe o que é difícil? É você aprender a amar o teu vizinho. Difícil é você aprender a amar a tua esposa. Difícil é você aprender a amar o teu colega de trabalho. Difícil você aprender a amar aquele que te persegue. Isso é difícil. E se fosse um jejum, eu faria até 10 dias de jejum para tirar algo da minha vida que me incomoda. Se isso resolvesse. Deu para você entender? Não é que nem expulsar capeta, porque ele obedece a Jesus. Agora a gente fica carregando, sabe, coisas, você entende, que a gente não consegue, não consegue por quê, irmão? Por que você não consegue? Porque você não acredita que você está morto, e Jesus disse que você já morreu. Morto faz alguma coisa? O morto não pode fazer nada, então você tem que acreditar: eu já morri. Satanás vai mandar você fazer um negócio, Satanás, não tem jeito. Você pode até ser manso com ele, né? Para ser bem, né? Não tem jeito. Ele pode perguntar: mas por que não tem jeito, César? Porque eu já estou morto com Jesus. E ele sabe que eu estou morto com Jesus, que você está morto com Jesus. Aí ele vai virar as costas e vai embora. É verdade. E vai embora. Então isso é fácil. Fácil você expulsar um demônio. O duro é a gente mudar o nosso caráter. O duro é nós exercermos fé de que a gente pode mudar. É muito comum a gente, né, em qualquer área da nossa vida, né, a gente achar defeito nos outros. Não é verdade? Então, sabe, a gente chega a ponto de falar: você não tem mais jeito. Você não tem mais jeito. Será que Deus expressaria desse jeito? Será que Jesus falaria dessa forma? Do jeito que você está falando? Você não tem mais jeito? Nunca Jesus falaria isso. Porque ele disse lá: aquele que tem fé, tudo pode aquele que tem fé. Então qual é o problema de nós estarmos, né, fazendo coisas que não deveríamos fazer? Porque não tem fé o suficiente para entender que já morreu e por isso eu não vou fazer. Amém? Não faz. Aí sim,
aí a gente cresce. Então, estudar e praticar a palavra. Então precisamos estudar a palavra. Em Oséias, não precisa abrir, ele está aqui. Oséias fala assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída é como a alva e é certa, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Está vendo? Quanto mais buscamos o Senhor, mas a gente às vezes nem lê a palavra, irmão. E aí a gente está falando em ler a palavra, mas meditar na palavra. Você sabe, ler a palavra vai embora trabalhar. Não, é você fala assim: por que Jesus fez essa pergunta? Por que o discípulo perguntou isso para Jesus? Oh, Espírito Santo de Deus, eu não estou conseguindo entender isso. O Senhor pode me explicar, Espírito Santo, porque o Senhor conhece todas as coisas, né? Por que que o discípulo fez essa pergunta para Jesus? Por que que Jesus respondeu isso para o discípulo? Então não é só ler a palavra, tem que meditar na palavra. Aí você entra num curso, já vai mais profundo do que meditar numa palavra, vai conhecimento, é que nem um quebra-cabeça, encaixa as palavras, e você vai vendo que aquilo é uma realidade na palavra. Deu para você entender? É fé, vai gerando fé, amém? E quando gera fé, qual é a outra função? Gera prática da palavra. Sem prática da palavra, é sinônimo de que você não tem fé. Com fé, você vai ter prática da palavra. A fé vai movimentar você. Bom, sabe, abre lá em Hebreus, não sei se você marcou Hebreus aí não, e a gente vai terminar com Hebreus e Tiago, para você ter uma ideia. Hebreus, capítulo 11, versículo 24 e o 27. Hebreus 11, 24 a 27. A Bíblia diz assim, sobre um personagem bíblico que todos nós conhecemos. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, e tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Olha, presta atenção numa coisa. Está ruim para você, irmão? Está difícil para você? A sua caminhada, seu trabalho, sua família, está difícil para você? Deixa eu te falar uma coisa. Esse homem, ele nasceu, levaram ele, botaram na água, ele foi parar lá no palácio, lá do Egito, aí a filha do faraó pegou ele. Esse homem viveu num palácio. Ele nasceu num palácio, ele não nasceu num palácio, ele viveu num palácio por 40 anos, tudo o que ele precisava, era a maior nação que existia na época, tudo que alguém desejasse, no sentido carnal, estava ali diante dos olhos de Moisés, tratado de pão de ló, tratado aquela criança no bercinho de ouro, você está entendendo? Então Moisés, ele era paparicado, provavelmente. Mas Moisés sabe quem ele é. Moisés sabe quem ele é. Você sabe quem você é? Hein? Você sabe quem você é? Porque Moisés sabia quem ele era. Ele vivia na luxúria. Ele vivia naquilo que todo mundo desejava viver. Ah, se eu pudesse estar lá junto com Moisés. Ah, se eu pudesse estar nesse palácio. Ah, se eu pudesse desfrutar do tesouro do Egito. Ah, se eu pudesse. Mas Moisés estava desfrutando e ele falou: eu prefiro sofrer com o povo de Deus do que ficar gozando, de ficar desfrutando desse Egito que tem muito pecado. E não trocou não a vida dele mansa na luxúria por uma outra casinha, pelo menos, não, faz uma casinha aqui de tijolo à vista para mim, com uma pedrinha ali, com uma piscininha. Não, deserto mesmo. Ele falou: maltratado. E você está chorando? Está chorando por quê? O que você é? O que você pensa que você é? Moisés sabia quem ele era.
Olha, pergunta dura, né? Também não estava programado isso, não. O que você pensa que você é? O que penso eu que eu sou? Moisés sabia quem ele era. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Moisés venceu. Você também pode vencer. Jesus, Deus não poupou nem o filho. Se acha que Ele não vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Mas é uma questão de você crer. Amém? Então foi isso. E por quê? Ele conseguiu entender que era melhor. Por que ele entendeu isso? Era melhor sofrer com o povo de Deus do que largar essa luxúria. Porque ele tinha, o que a Bíblia diz aqui? Fé. Fé. Por isso ele tem esse entendimento. Por causa da fé que ele tinha. E a Bíblia diz assim que ele por causa do vitupério de Cristo, a vergonha de Jesus na cruz, ele tem uma visão, Deus se revelou para ele. Lembra o que eu acabei de dizer? Espírito Santo, eu não estou entendendo essa palavra. Por que Jesus falou isso para o discípulo? Dá o Espírito Santo para você me mostrar o que é. Que revelação é essa que eu não entendi? Isso é examinar as Escrituras, isso é meditar nela. E ali Moisés, ele já tinha tido uma visão do que Jesus faria para todos nós. A visão é de Moisés, é de Deus sobre Moisés. Ele tinha uma visão do vitupério, é a vergonha de Cristo na cruz do Calvário. Ele viu Jesus na cruz, e ele entendeu os princípios de Deus. Ele entendeu, ele falou assim, não, eu quero aquilo lá que Deus me mostrou. Deus me mostrou numa visão, isso sou eu que estou pensando, que ele podia ter, não sei como que ele tinha, é por fé, era ensinamento, era a visão que Deus dava para ele. Eu quero aquilo lá, eu quero servir a Deus. Não importa se eu vou sofrer, aquilo lá é mais importante do que o Egito, aquilo é mais importante do que qualquer coisa na minha vida. Eu quero o sacrifício de Cristo na minha vida. Era isso. Por isso que nós cantamos aqui agora, né? É até gostosinho cantar isso, né? Sua graça me basta, ela me alcança. Quero ver a hora que você estiver no lugar de Moisés, para você cantar isso, né? Na hora que estiver no lugar de Moisés, na posição de Moisés, né? Da luta, da batalha, do sofrimento, eu quero ver você ter que cantar. Ela me alcança, foi o que Moisés falou. Moisés podia cantar isso aqui, né? Se tivesse esse louvor naquele dia do Egito lá, sua graça me basta, ela me alcança. Tchau, Egito! Amém? Essa é uma realidade bíblica. Não tem jeito, irmão. A igreja está querendo moleza. Então, não tem jeito. Servir Jesus não tem moleza não, irmão. Se quer moleza, você vai ter que servir outras coisas. Porque para Jesus você vai ter que ser esforçado, você vai ter que lutar, você vai ter que batalhar, você vai ter que guerrear. Amém? E você tem que ter fé para isso. Glória a Deus. E Tiago, ele fala assim, Tiago 2, dá uma olhada, para nós terminarmos. E quando eu terminar de ler isso aqui, aí o louvor, depois que terminar aqui, amém? Aí o louvor sobe, por favor. Pode ter demorado um pouco, mas era necessário que você ouvisse essa palavra, e eu também. Amém? Capítulo 2, Tiago, capítulo 2, versículo 20, 21, 22 e 23. Ele começa falando assim, Ele começa falando assim, 22, 20, 21, 22 ao 20, do 20 ao 23. Porque a ira, é o 2, né? Eu que estou errado aqui, por isso que eu estou confundindo a coisa. Bem vê que a fé
cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E, veja bem, isso é um momento de Abraão. Porventura Abraão, o nosso pai, o 21, né? Ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? E porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhes disso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém? A Bíblia fala assim que Abraão, né, nós todos conhecemos essa passagem bíblica. Tem alguém aqui que não conhece essa passagem bíblica? Aquela entrega de Abraão, Abraão entregando Isaque. Fala a verdade. Ali também é sombra do que Deus fez por nós. Provando a fé de um homem, para que ele levasse o filho ao holocausto, para que ele matasse o filho, porque assim Deus falou para fazer. E aí a Bíblia fala assim, que é interessante, que Abraão, ele não questiona, não tem questionamento. Eu não sei se ele questionou ou não a Deus, dizendo Deus, mas a Bíblia não diz que ele questionou, pelo contrário, a Bíblia diz que Abraão, ele falou assim, Abraão ele foi esperto, né? Ele falou assim, bom, eu tenho que matar ele, mas ele é a herança que Deus prometeu. Então se ele é a herança, olha como ele foi meditando na palavra de Deus. Ele meditou na palavra de Deus, né? Ele pediu para matar, mas se ele é a herança, é a única semente, Deus já deu a semente, então o que vai acontecer? Deus vai ressuscitar ele dentre os mortos. Olha a fé desse homem, porque estava em jogo o filho dele, e não só o filho dele, estava em jogo, né, toda a genealogia de Moisés. E ele então, ao invés de ele pensar e ficar reclamando com Deus, Deus, por que o Senhor foi pedir isso? Deus, por que isso? Deus, agora o Senhor está contra mim? Oh Deus, o Senhor prometeu, e o Senhor disse que ele seria a semente, ele seria, né, como as estrelas do céu, através dele, e agora o Senhor pede para matar. Imagine se ele vai indo desse jeito, para entregar lá. Que fé é essa? Já pensou? Que fé é essa? Ele reclamando, murmurando, mesmo levando Isaque para o sacrifício. Parecia ser Caim, era Caim que estava levando para o sacrifício, sem fé. Mas ele foi com fé. Como é que ele foi com fé? Não, ele prometeu. Se Deus prometeu, ele não é homem que minta. Então o que ele vai fazer? Ele vai ressuscitar. Nem ressuscitar não precisou. Providenciou, que era a sombra do que aconteceria com Jesus, o Cordeiro de Deus. Fé. Tem que ter fé. Aí o que acontece? Acontece o que Tiago está falando. Olha, mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então se ele não faz, ele ia provar o contrário, era um homem sem fé. Então ele provou a fé, Deus provou a fé dele, ele tinha fé, tanto que tinha, que ele foi. Mas olha só o que é mais importante você entender aqui, não é enfatizar a fé dele, porque ele foi, eu também posso ser igual a ele, e você também, e até quero que você seja igual a ele, até que também eu quero ser igual a ele, ter fé desse jeito mesmo, amém? Porque isso é o desejo de Deus. Agora veja bem, a Bíblia fala assim, bem claro, no 22, bem vê que a fé cooperou com as suas obras. Então a fé, irmão, entenda isso, só ouvir a palavra não vai adiantar, só você ter conhecimento da palavra não vai adiantar, a prática, né, a atitude de botar a fé em ação, para você ter uma ideia, a Bíblia diz assim, que isso cooperou, a fé foi uma grande alavanca para as obras de Abraão. Então entenda, você precisa da fé, porque senão você não vai fazer nada. Você precisa da fé para você ter paciência. Você precisa da fé para você ter longanimidade. Você precisa, ela é a alavanca que vai jorrar, fazer jorrar
Você está entendendo? A paciência, a longanimidade, você precisa da fé. Deus falou que isso é fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz que são os frutos do Espírito Santo está comigo, e o Espírito Santo está comigo, então o fruto está comigo. Então o fruto tem que fazer igual fez aquela samaritana, tem que jorrar. Tem que sair daqui de dentro. Tem que sair daqui de dentro. Paciência, porque está aqui dentro. O Espírito Santo está aqui dentro. Eu creio. Então eu vou ser paciente. Então eu vou ser longânimo. Então eu vou amar. Então eu vou, sabe, ter perseverança. Então eu vou ter temperança. E aí eu vou ter tudo o que eu preciso, porque eu já tenho. Mas vai jorrar. Porque Jesus disse: mulher, se você beber dessa água, vai jorrar para a vida eterna. Amém? Águas vivas para a vida eterna. Então, presta atenção numa coisa, só ouvir, meu irmão, não vai adiantar. A Bíblia está dizendo assim que a fé provocou, estimulou, incentivou, empurrou Abraão para fazer aquela obra. E aquela obra que ele fez, a obra aperfeiçoou a fé de Abraão. Então uma coisa é receber fé, e outra coisa é amadurecer a fé. Deu para você entender? Uma coisa é você ouvir, estudar, examinar e pesquisar, e estar junto com os irmãos, e aquilo vai aumentando o conhecimento, e a fé vai aumentando. Agora eu tenho que você, agora eu vou ter que botar em prática. E aí você vai botando em prática, porque você tem fé, então você vai praticar. E se você pratica, e aí então vai aperfeiçoar a tua fé. Deixa de ser criança, deixa de ser bebê, deixa de ser, sabe, neófito, deixa de ser, sabe. E aí você vai ser maduro na fé. É esse que Deus espera da igreja. Vai ter com a formiga, Deus está dizendo para mim e para você, ó igreja. Vai ter com a formiga, ó noiva, né? Vai estudar a palavra, vai buscar conhecimento. E ó noiva, coloque em prática a palavra, porque vai aperfeiçoar a sua fé. E quando a sua fé estiver aperfeiçoado, aí pode ter certeza, assim como eu arrumei um cordeiro para providenciar que Isaac não fosse morto, assim eu vou providenciar que através da sua vida vai jorrar, sabe, cura, vai jorrar, sabe, vai jorrar milagre, vai jorrar entendimento, vai jorrar tudo que Deus tem. Ninguém fica rico sem trabalhar, irmão. Ninguém tem unção de Deus se não pagar o preço. Amém? Então tem que pagar o preço. Então, se você quer aperfeiçoar a sua fé, não tem jeito. Se você quer deixar de ser criança, não tem jeito. Se você quer realmente botar em prática, olha, Deus vai te abençoar. Pode ter certeza absoluta. Amém? Então ele não foi justificado pela obra, foi justificado pela fé. E assim se cumpriu as escrituras. Então, só o conhecimento não adianta. Você tem que colocar em prática. E para você colocar em prática é a coisa mais difícil que tem. Oh batalha! Oh batalha! Que batalha! Já é uma batalha para buscar conhecimento. Já é uma batalha para estar atrás da palavra, buscar o conhecimento. Ai, que batalha na hora de colocar em prática. Você não consegue. Mas você tem que ter fé. Eu vou conseguir. Não consegui hoje, mas amanhã eu vou conseguir. Se eu não conseguir amanhã, eu vou perseverar até conseguir. Amém? Porque pela fé você vai conquistar tudo o que você precisa com relação àquilo que você é, filho e filha de Deus. Vamos levantar? Eu quero só fazer uma proposta para você. É uma proposta de fé. Eu vou desafiar você na fé hoje, né? Eu também estou sendo desafiado, pode ter certeza disso. Desafiar você na fé. Você quer ser desafiado na fé hoje? Ei, quer ou não quer? Amém. Então isso é bom. Você tem que estar sempre disposto a ser provado. Sabe, aqui olha, Abraão ele foi provado para trazer para Deus aquilo que ele tinha de melhor. Era ou não era o que ele tinha de melhor? Não tinha filhos, precisava de herdeiro, precisava continuar, né? A tribo de Judá está aqui. Então Abraão veio entregar para Deus o melhor dele. Não é isso?
Nós vamos fazer diferente hoje. Nós vamos entregar o pior para Deus. Amém? Nós vamos entregar o pior. Então eu quero que você saia daí, ó, do seu lugar. Eu estou falando assim, imperativo. Eu quero que você saia, porque eu não quero que o diabo prenda ninguém. Você saia, vem aqui entregar no altar de Deus. Você vai fazer um ato igual o de Abraão. Você sai daí e vem entregar aquilo que não presta para Deus, para Ele jogar fora. Amém? Aí você fala, mas vai acontecer? Bom, irmão, com Abraão aconteceu. Eu acredito que pode acontecer comigo e com você nessa noite. Se você tiver fé em entregar para Deus o teu Isaac, não o Isaac aquilo que você, não, aquilo deixa lá porque Deus sabe que você precisa daquilo ainda, né? Mas aquilo que não presta, aquilo que não vale nada, aquilo que está atrapalhando a sua vida. Então você vai sair e vai entregar. Não é como uma oferta para Deus, não. Meu Deus, Ele vai entregar para Deus arrebentar com isso, acabar com isso, te dar força para isso. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.